Boa tarde a todos. O meu nome é Pedro Cosme. Estamos aqui na 7ª Conversa Inquieta no contexto do Festival de Artes Performativas Linha de Fuga, que entra hoje na sua 3ª semana. A conversa desta semana é sobre o cuidado na noite, como é que o concebemos, como é que o praticamos. E temos como convidados o Vinícius Couto, que é um artista que está presente aqui no laboratório do festival. Passo a ler a sua biografia. Desde a sua saída do armário da SIDA em 2016, Vinícius tem exposto na Bienal de Cairo, Egito, Museu de Arte Moderna de São Paulo, o Centro Municipal de Artes do Rio de Janeiro, e ao longo da sua investigação não académica trata a vivência como a definição para a teoria da sua existência. Temos também a Elisama, que pesquisa arquivos literários, é doutoranda no programa Materialidades de Literatura da Faculdade de Letras da UC, trabalha no Instituto Moreira Salles e participa do Conselho Internacional de Museus. Integrou também o projeto do Paginário 1002 Noites, na programação convergente do Ano Zero, 21-22, a Bienal de Arte Contemporânea de Coimbra. Ao meu lado temos o António Manuel, que tem uma biografia gigante que eu encurtei um pouco, e que vou encurtar ainda mais aqui. Membro fundador do coletivo Cosa Nostra, criou conceitos como a ultrapassagem de ano, o Halloween tropical ou o Carnaval gótico. Quem já saiu à noite em Coimbra, de certeza que já ouviu um dos seus sets. E se o Spotify fosse uma pessoa, seria o António Manuel. Então, talvez para começar esta conversa, explicava que, ao pensar quem deveria convidar para esta conversa, estava um dia a caminhar rumo à Praça da República e passei por um paginário, que é um mural cheio de páginas de livros, de artigos que falavam sobre a noite, e pensei em convidar as pessoas por trás desse mesmo paginário para podermos pensar, para podermos perceber como é que ao longo do tempo, como é que se imagina a noite, como é que se pensa a noite, e por isso passava a palavra à Elise. Obrigada, Pedro. E oi a todos. Eu estou um pouco rouca, então me desculpem por essa voz meio de pato. Mas acho importante começar falando de onde surgiu o projeto 1002 Noites, que começa por esse ponto numérico, embora a gente seja das letras. Mas esse 1002 é muito importante. E ele parte de um poema muito simples, de 2 versos, que é: na milésima-segunda noite, Sherazade degolou o sultão. E é de um autor brasileiro, do Antônio Carlos Sequim, e é essa imaginação do que acontece na noite depois das 1001. É uma espécie de capacidade imaginativa, e 1001 Noites, na verdade, fala sobre uma mulher, e é uma mulher na noite, e é uma mulher que sofre, que vem de um histórico de violências, né? O rei, nas 1001 Noites, ele mata todas as mulheres até que chega Sherazade. E com ela a história é diferente. Ela consegue driblar a morte, contando uma história e adiando a história para o dia seguinte. Então, quando a gente pensou nas 1002 Noites, foi nessa capacidade de contar a história para adiar a noite, para conseguir mais um dia. Tá tudo certo? Para conseguir mais um dia. E a gente materializou isso nos 2 murais que fizemos, um ali em frente ao Mercado Municipal, entre os azulejos históricos e tudo mais, e o outro na Biblioteca Municipal de Coimbra. Então, vem daí as nossas 1002 noites. Acho que para começo de conversa é isso? Pode ser? Talvez dizer o que é que essas páginas que as pessoas vos entregaram, Ok. o que elas contavam sobre a noite, que imagem é que esse mural pinta? Certo. A gente fez uma grande convocatória de leitores, então é um projeto muito colaborativo, que começou com 4 pessoas. Com a Mafalda Lalanda, que é uma portuguesa,
e ela é do programa Materialidade da Literatura, a Helena Soares, que é uma aluna italiana também no Materialidade, eu, que sou brasileira, e o Leonardo Villaforte, que é um artista brasileiro também. E a gente fez uma open call para que os leitores enviassem textos sobre a noite. E podiam ser textos, podiam ser ensaios, poemas, peças de teatro, tudo. E o que a gente conseguiu foi cerca de 50 leitores, mais ou menos, quase 500 páginas. E a noite ela aparece em 3 dimensões, pelo menos. Uma dimensão é a dimensão, digamos, natural, a noite e o dia, a noite como um período. A segunda dimensão da noite que apareceu nesses escritos foi uma noite mais simbólica, uma noite no seu contexto de vigília, de sonho, de sono. E uma terceira dimensão da noite é a noite política, a noite da forma alegórica, né? Então, por exemplo, o Brasil agora enfrenta uma espécie de noite, um aspecto sombrio. E, assim como o Brasil, a França, o período da Inquisição ou a ditadura militar, são sempre períodos de noite, períodos sombrios. Então, a noite ela aparece nesses 3 contextos, mais ou menos. Queria aproveitar este momento para dizer que quem estiver aí fora pode sentar-se cá dentro e falar connosco, fazer as suas questões. Queria estender a mesma pergunta de outra forma ao Vinícius. Vinícius, o que é que significa a noite para ti? Como é que tu vives a noite? Olá, boa tarde a todos, presentes, analogicamente e digitalmente. Temos aí tô vendo uma câmera me filmando, me sinto mais uma vez um pouco vigiada, mas Big Brother. E, bom, sou Vinícius, venho de São Paulo, vivi no Rio 8 anos, então, com 14 anos, precisei entender quem eram os meus pares, saindo do armário também, do contexto familiar, onde era impossível encontrar minha existência e minha personalidade naquele âmbito, ou seja, partindo de um contexto de violência, o quanto também, para esses corpos, o ambiente familiar, onde a gente deveria ter segurança e cuidado, também pode ser violento. E com 14 anos eu saí do armário e descubro a noite como uma possibilidade de formação da personalidade. E também hoje consigo compreender que a minha construção de um corpo performativo vem desse lugar da noite. Muito não reconhecido pelo âmbito acadêmico, como não reconhecimento de todas as marginalidades, mas que, enfim, hoje encontro o meu corpo que está aí, performando, fazendo, vivendo, existindo. E muito dessa construção ela vem da noite. Então, eu tinha que percorrer pelo menos 2 horas para sair, porque eu sou da periferia de São Paulo, então eram, sei lá, 5 trens, metrôs, ônibus, correndo de skinhead com 14 anos, porque eu já era esse corpo assumidamente queer, e para mim a noite representa esse encontro comigo, esse espelho de conseguir me ver em outras pessoas, essa possibilidade de ser enxergada e enxergar outros corpos possíveis, passíveis. E, enfim, ao mesmo tempo que também encontrei milhares de outras coisas, nem tão boas, nem tão ruins, e construí muitas coisas, muitas cenas, produzir festas, produzir eventos. Tem um bloco de carnaval para mais de 30 mil pessoas em São Paulo, se chama Sereianos. Agora em Lisboa a gente está fazendo o Bloco U, que é um bloco que foi palco de um meme do Bolsonaro, que era o que é Golden Shower, que a gente teve uma performatividade de Golden Shower nesse bloco, e no outro dia a gente acordou com esse meme do presidente, do ex-presidente, vamos fazer esse mantra, que eu acho que é muito importante, do ex-presidente no Twitter, perguntando o que era Golden Shower. Então, também tivemos isso, que foi um bloco que acontece da tarde para a noite, e a performer Pauli, que é uma amiga, uma parceira, também ativista de HIV, foi perseguida pela polícia, pela milícia, teve que se esconder,
teve que trabalhar com uma segurança de autogestão, porque ela não tinha nenhuma segurança pública para isso. Então, enfim, amo a noite, tenho muitas questões com a noite, gosto de escrever na noite, gosto de produzir, gosto de criar na noite, gosto de ouvir o barulho do silêncio que a noite permite. E é isso, acho que a gente vai aqui trocando as nossas existências, nossas experiências, chegando em possíveis lugares de cuidado comum. Obrigado. António, se calhar estendo a mesma pergunta, o que é que significa a noite para ti? Como é que a vives? Para quem não te conhece e para... Olá, boa tarde a todos. Olá, boa tarde a todos. Ora, a noite pode ter, mesmo para mim, vários significados. Eu não sei há quanto tempo a noite existe como diversão. Imagino que terá origem nos anos 20 do século passado, em que a noite aparece como um local e um tempo de diversão. Estava a nascer a música popular, a dança popular, nas grandes cidades, e imagino que é a partir daí que a noite ganha mais força como local de diversão, que é o que pelo menos os jovens imaginam mais do que é a noite. A noite para mim começou como primeira experiência de sair à noite até tarde com 14 anos. Foi uma vez única, no tempo... Portanto, aquele tempo, ainda a uma hora que hoje é considerada cedo, por volta das 2 da manhã, o meu pai estava-me a ir buscar à discoteca. E regularmente, nos meus 17, 18 anos, foi quando comecei a sair à noite regularmente. Regularmente, 1, 2 noites por semana, até tarde, até de manhã. E mais tarde à noite abriu-me oportunidades de trabalho, como DJ, como produtor de festas, como barman também e mais recentemente como taxista, que na verdade se calhar é uma das profissões mais importantes para avaliar a noite e principalmente os seus problemas. E tem sido uma experiência de veras interessante para observar esse panorama da noite, da segurança, das relações, de tudo de bom e mau que acompanha a noite, que cada vez entra mais pela manhã. Também, devido à pandemia, a noite antecipou-se para a matiné em muitos sítios, portanto a noite como local de diversão, de música e de dança, o que abre novas perspectivas. Em Coimbra, como todos aqui sabemos que frequentamos a noite de Coimbra começa muito tarde, ou começava muito tarde, e vamos ver agora com estes 2 anos que tivemos fechados, houve mudanças, ou está a tentar haver mudanças. Vamos ver o que nos reserva. Vinícius, estavas a falar de como a noite serviu para um catalisador individual. Normalmente fala-se da noite como um local de comunhão coletiva e como, por exemplo, o dance floor às vezes é falado sobre o ponto de vista de que é um espaço sem barreiras, onde não conhece barreiras, onde tudo se dissolve. E como é que é esta ligação entre o individual e o coletivo no dance floor? Ou como é que tu imaginas essa dissolução da tua perspectiva? Como é que isso se une? Olha,
Pergunta complexa para mim, porque quando eu digo que eu saio da minha casa para ir para a noite e em busca dessa paridade, eu já acabo sendo contagiado por essa energia coletiva, né? Então meu próprio indivíduo ele vai se dissolvendo nessa potencialidade, nessas tribos, né? Porque dentro das minhas possibilidades também nunca me foi possível ocupar todo o espaço da noite, que a noite provém, que a noite permite. Então, eu acabo que fico pensando nessa dissolução dentro de práticas de bolhas, microbolhas, que vai se fazendo a partir das micropolíticas, dos micro-reconhecimentos que a gente acha que sempre é máximos, eternos, grandiosos, e a gente vai criando fantasias e desejos a partir disso. No meu caso, eu vivi muitas transições de noite e acho que isso também reflete o meu corpo indivíduo como um corpo transitório também, que precisou de um contexto muito, sei lá, 20 anos atrás, né? Gente, faz 20 anos já que eu saio à noite, é muito tempo. Estava contando isso agora. Me sinto tão jovem e também com 20 anos de experiência de noite, assim. E, enfim, comecei em um lugar que era muito fechado só para gays, que isso há 20 anos atrás era o movimento, não existia nem LGBTQIAP+, era só GLS, gays, lésbicas, simpatizantes. E, como sempre, né, o corpo masculino, branco, cisgênero, sempre ocupando lugares de maior importância. Isso é uma coisa que a gente vê cada dia mais, essa coisa também se diluindo, graças às deusas. E, enfim, participei muito desse contexto e fui transitando e também criando minhas corporalidades políticas. E com isso também entendendo a potência de um coletivo. Então, quando eu começo a sair à noite, é muito mais para o meu encontro comigo mesmo, né, com uma dispersão da minha, ou a intenção de formação da minha personalidade. E hoje já encaro a noite mais como uma possibilidade de encontro e diálogo, né, como, não sei, como uma construção coletiva que também a noite pode fornecer. E na pista de dança, eu acho que talvez é o lugar onde eu me saia ainda mais do meu corpo indivíduo, que é quando eu fecho os olhos, quando a música tá boa. E eu não sou essa pessoa que dança olhando, porque eu acho que sou um pouco tímido quando estou dançando, e é um momento de extravasar. Então eu fecho o olhinho ali e tchaca, tchaca, tchaca. Vou e não quero saber quem é que está do meu lado. Fico ali, tá, 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 tá. E acho que é isso, te responde? Elise, essa ligação entre o individual e o coletivo, o catalisador da noite como um local de comunhão coletiva. O que é que vocês encontraram nas páginas que vos transmitiram, que vos deram? Encontraram alguma coisa sobre isso? Eu acho que o coletivo, dentro do projeto 1002 Noites, pode ser entendido de duas formas. O primeiro no nível narrativo. Por exemplo, você tem Sherazade, que é... Você tem um rei, que tem por premissa matar todas as mulheres, uma mulher por noite. E quando Sherazade diz, eu tenho a solução para esse problema, ela está tomando uma posição política, em nome de um coletivo. E ela chama para si a responsabilidade. Então, eu acho que tem essa dimensão indivíduo-coletivo na narrativa, propriamente. Ponto 1. E que eu acho muito importante, porque é de uma sutileza e é de uma inteligência muito fina, que não é pela força bélica que ela depõe, por exemplo, o rei ou acaba com aquilo, mas é de uma forma lúdica. E eu acho muito bonito isso, usar o que é lúdico para driblar a morte. E eu acho que isso tem um pouco quando você dança, por exemplo. Então, uma dimensão do indivíduo coletivo, sujeito política, está na própria narrativa do 1001 Noites. E o segundo é que o nosso projeto ele foi pensado a partir... Nós éramos 4, nós somos 4. E uma pessoa da Itália, uma pessoa de Portugal, 2 pessoas do Brasil. E
quanto quarteto, chamamos outras pessoas para participarem, porque importa também essa leitura coletiva. O que você lê, o que te toca, que noite que aparece para você. E colocar isso de novo na rua, devolver o livro para a rua, a leitura para a rua. Justamente, o que a gente tem de texto na rua hoje, ou é placa, ou é propaganda. O livro é o único lugar em que está livre da propaganda e da publicidade. E essa é uma frase defesa do Léo Villaforte, do artista. E ele fala isso, eu acho isso muito maravilhoso. A publicidade só não entrou no livro ainda, só não entrou na literatura ainda. E quando a gente disputa o lugar público com literatura de novo, é um fôlego coletivo também de novo. É de novo o indivíduo coletivo, sujeito coletivo, etc. Então, isso aparece bastante. Eu acho que no próprio método do projeto, do paginário, como a gente pensa, não é de uma assinatura de alguém especificamente, né? Mas também é um coletivo de páginas. A gente constrói um único mural feito de páginas de livros diferentes. Então, o jogo singular plural está sempre posto, de alguma forma. Então, são essas duas leituras a partir desse indivíduo coletivo e tudo mais. Estavas a falar de como o lúdico serve para driblar a morte e a falar do potencial do dance floor. Eu estava aqui a transformar isso por outras palavras de que como é que o hedonismo, como é que a privilegiação do prazer, que é uma coisa muito sinónima da noite, de viver a noite no seu excesso, e de como utilizamos o hedonismo para falar ainda assim do seu potencial político da noite, de resistência. E queria perguntar aqui ao António, que viveste muito da noite de Coimbra e das festas e do auge das raves também, que é sempre um discurso muito equiparado a essa resistência, de como é que viste esse auge desse movimento, de como o hedonismo se relaciona ou não com essa resistência política. Ora, a parte política na noite, eu, na verdade, não sei se eu observei muito, porque, na minha opinião, quando estamos já na noite, quando estamos a falar de hedonismo, além da música, numa boa parte das pessoas já vem, entretanto, álcool e drogas juntos, e, portanto, estaremos, se calhar, a partir de certa altura, só a falar mesmo de puro prazer, e não sei até que ponto uma pessoa que está a desfrutar do puro prazer da música, alterada ou não na sua percepção pela toma de algumas substâncias, se estará em condições de fazer reflexões políticas. E nesse aspecto não vejo assim muita ligação. No antes e no depois, sim, mas no momento do dance floor, acho que a expressão política está um pouco afastada da pista. A não ser que, pronto, se acharmos que dançar pode ou não ser político, ouvir determinada música ou não, mas isso pode ser feito também num contexto sem ser notívago. Portanto, a noite, a partir de certas atividades, portanto, estamos a falar mais do clube, pode, de um momento para o outro, passar de uma situação prazerosa para uma situação muito desagradável. E pode estragar um momento, pode estragar a noite a uma pessoa, a um grupo inteiro. Portanto, quando chega a altura de refletir sobre a política na noite, fico sempre sem saber muito o que dizer, porque aquelas 2, 3 horas de êxtase são para dançar, para curtir a música. Infelizmente, muitas pessoas não julgam isso,
e é aí que surgem as situações onde a política tem que entrar. Mas pronto, é sobre isso que vamos continuar esta roda de conversa, pressuponho. Passo a palavra. Sim. Eu acho muito boa a sua reflexão, mas eu acredito que o prazer ele é político. A gente não precisa necessariamente refletir sobre política. A partir que os nossos corpos ele sai do ambiente privado e vai para o público, ele já está fazendo política. Então, viver à noite também é considerar fazer política. Permitir que os nossos corpos se liberem usando substâncias é fazer política, é defender a liberdade de corpos. Isso é fazer política, né? Então, a reflexão ela não precisa ser provocada, ela é gerada o tempo todo. Então, isso é o mais brilhante da noite para mim. E eu acredito que você consegue entender o que eu estou falando, que é isso, não existe debate para ser político. A partir do momento que a gente já está aqui, pensando, divergendo, concordando, se posicionando, a gente está o tempo todo, né? Nossos corpos são políticos e cada vez isso é mais claro, e a noite é isso, a noite é o que dá mais a possibilidade da gente fazer política o tempo todo, poder sair do que é dito construído como corpos sóbrios, né? Porque a sobriedade também para mim pode ser uma influência de um conservadorismo. Quem é que determina o que é sóbrio, o que é louco, por exemplo, hoje, né? Então, para mim, poder estar louca também é poder fazer política, por exemplo. Só para endossar um pouco sobre o prazer é político e tal, eu acho que a gente devia reler os pecados, porque eu acho que a preguiça também é política, é um posicionamento político, sabe? Então, a gente precisa de pessoas que fiquem deitadas por mais tempo, que levem a vida com mais calma por mais tempo, que sintam prazer por mais tempo, porque isso é quase um posicionamento antissistema, hoje em dia. Eu acho que a noite, para mim, particularmente, eu venho do Brasil, mas não só do Brasil, do Rio de Janeiro, e não só do Rio de Janeiro, como da favela, e de uma das favelas mais pobres da América Latina. Então, a noite nunca foi um lugar em que eu pudesse estar por causa da violência. E eu faço um pouco essa relação com Coimbra, porque aqui eu descobri que eu posso sair à noite e que eu posso voltar para casa à noite sem ter sido assaltada, estuprada ou violentada, ou sem sentir medo. Então, Coimbra desativou um alarme de segurança que em mim era acionado o tempo inteiro. E isso à noite. Então, eu vim descobrir a noite na minha vida, tardiamente, assim, em Coimbra, já com 30 anos, e eu agradeço muito a cidade por conta disso. Catarina, querias dizer algo? António, creio que tens uma visão, se calhar, diferente da perspectiva da violência em Coimbra, não sei, da violência na noite. É tudo uma questão de perspectivas, imagino, para que quem vem do Rio de Janeiro chega a Coimbra e vê como uma cidade à noite que raramente tem violência. Mas o que eu tenho assistido, principalmente no último ano, desde que reabriram os clubes noturnos, não sei se são reflexo da pandemia e que, portanto, se observa em outros locais. O que é facto é que a noite de Coimbra, no último ano, está muito violenta. Claro que, se compararmos com cidades problemáticas, continua a ser pouco, mas para o que se via na noite de Coimbra até 2019, está muito pior. Não tem havido... Portanto, acho que já todos assistimos nas redes sociais a episódios nos últimos meses gravados por pessoas que assistiram em vários locais de Coimbra, e eu, no meu trabalho de taxista que faço o turno da noite, realmente tenho assistido a situações cada vez mais
tristes, desde pessoas que frequentam a noite como clientes até pessoas responsáveis da noite que trabalham em locais de diversão noturna e estão a tornar a noite de Coimbra um pouco mais desinteressante. E em alguns locais, e eu saio à noite há 20 anos, há certos locais que neste momento não me deixam confortável de frequentá-los. E não estou a falar da música, porque isso em Coimbra já é secundário, pelo menos para o meu gosto está cada vez mais complicado. Mas às vezes gosto de ir beber um copo a um sítio que não me identifico com a música, gosto de ir conhecer, ver como é que está a funcionar, mas cada vez este ano tenho sentido menos vontade porque passa-se algo, não sei muito bem o quê, ou sei, portanto é a violência e o álcool a tomar conta de um espaço e de um tempo que não devia ser para isso. Quem frequenta à noite normalmente procura outra coisa e pronto, há todo um negócio de álcool e drogas colado que neste momento, na minha opinião, está a prejudicar quem gosta de sair para se divertir. Apresente-se é ótimo, não é? Sou a Tatiana Moura, sou investigadora do Centro de Estudos Sociais, faço parte da equipa que faz a curadoria destas conversas e agradeço-vos a presença. Foi muito interessante montarmos todo o programa e este, sem dúvida, era um tema essencial. E o António Manuel, não é? O Toninho, o nosso Toninho, amigo, tocou aqui num ponto que para mim é muito sensível e que eu tinha dito ao Pedro Cosme que ia trazer a minha filha Gabriela, de 14 anos, quase 15, hoje a esta sessão, não é possível, ela vai jantar à casa da avó, mas de facto estas preocupações que o Toninho lançou aqui na mesa são coisas que me perturbam profundamente, que é o que é que torna a noite perigosa, porque quando nós dizemos que é uma combinação de noite e de álcool, nós percebemos que quem comete as agressões é de um lado, não é? E eu trabalho sobre projetos de igualdade e de masculinidades e, portanto, eu sei que o Toninho percebe também as coisas por esse lado e sei também o fator protetor do Toninho enquanto pessoa que é DJ, que coloca música para as pessoas se divertirem, e o Toninho, que é a pessoa que leva as pessoas a casa em momentos que serão mais complicados. E, portanto, o que eu acho que também devemos refletir são os impactos da pandemia, que já tivemos esse debate aqui, sobre a academia, a pandemia e o cuidado. Na última sessão foi cuidar de quem cuida. E de facto, este debate hoje acaba por ser cuidar também de quem cuida, porque quem está na noite também faz isso. E o que eu acho é que, e tu deste um exemplo que para mim é terrível e brilhante, que é quem vem do Rio de Janeiro para Coimbra, e estamos aqui duas. E de facto, por um lado, nós no Rio de Janeiro sentíamos uma liberdade. Falo por mim, Catarina, mas sentíamos uma liberdade grande enquanto mulheres, de expressão, de ausência de crítica, de mulheres que eram mais velhas até, em determinado momento, mas ao mesmo tempo, claro que o ir para casa significa algo diferente. Aqui em Coimbra, que é uma cidade que significava segurança e tal, tu percebes que miúdos de 15, 16, 17 anos começam a agir de determinada maneira na noite que nós não conseguimos interpretar. Talvez nós, os velhos e as velhas, não consigamos interpretar. E portanto, eu acho que... eu estava a falar contigo, Pedro, não é, antes deste debate, sobre projetos que existiram em Coimbra de mulheres que trabalham na noite. Estou a falar da Natasha, do Odd, que agora é da fábrica, e outras mulheres que atrás do balcão, que vende álcool e vende substâncias legalmente vendíveis, se apercebem de coisas e que de alguma maneira protegem quem está mais vulnerável.
A minha questão tem também muito a ver com como é que nós transformamos a noite, ou podemos transformar a noite, num lugar que seja de bom acolhimento às pessoas que estão a iniciar essa vida. Eu estou a perguntar isto honestamente como mãe da Gabriela, que vai fazer 15 anos em novembro e que me pede para sair à noite. Quem me conheça sabe que eu sempre frequentei a noite. Ninguém está a dizer que frequenta há 20 anos, é mentira, ele frequenta mais. Mas nós que desde cedo frequentámos a noite de uma maneira bastante tranquila, não é? Para estarmos umas com as outras, uns com os outros, de uma maneira que não nos arrasávamos e que não nos arrasavam, como é que, de alguma maneira, se protegem as pessoas que são mais vulneráveis, desde logo, e vamos pôr os pontos nos is. Como é que se reconhece quando minam a bebida de uma menina e acontecem determinadas coisas? Eu já recolhi meninas caídas na Sá da Bandeira às 11 da noite, à meia-noite, não é? Meninos também, mas meninas em particular. Uma pessoa fica, não é? É a vulnerabilidade. Portanto, como é que se previne a vulnerabilidade e como é que se formam, sensibilizam pessoas que trabalham na noite para esse tipo de situações, como o Toninho dizia, se estão a agravar. Seja pela violência, porque nós não conhecíamos Coimbra com estes índices de violência, não é? Mas ao mesmo tempo a maneira como os meninos de 16 e 17 anos se comportam nesta cidade. Portanto, vocês, o Toninho trabalha na noite e vocês, a partir da vossa perspectiva, porque eu acho que de facto a vulnerabilização aumentou. Só para acrescentar, porque vocês disseram, eu agradeço-te, Vinícius, em teres falado sobre a questão da política na noite, porque eu acho que é extremamente importante. E acho que todos nós somos animais políticos, não é? Mesmo que não queiramos. Mas a verdade é que existe um fascínio pela noite. Toda a gente tem um fascínio pela noite. E qual é? Porquê que existe este fascínio pela noite? Tirando a tua situação de viver num lugar super violento, mas inclusivamente eu imagino que esse fascínio pela noite sempre existiu, não é? Esse imaginário. Há um imaginário que nos remete para alguma coisa que tem a ver com liberdade, com diversão, com catarse, que é um contraponto àquilo que é uma sociedade altamente formatada. E, portanto, existindo uma sociedade altamente formatada que não permite, no nosso cotidiano, ou que não dá outro espaço que não seja à noite para essa liberdade, para essa catarse e para essa diversão, alguma coisa está errada. Então o cuidado na noite é muito mais importante. Porque é precisamente aí onde se pode fazer esse contraponto a tudo aquilo que a nossa sociedade nos impõe como regra. Produzir, ser cinzento, ser dentro das regras, não esquecer uma série de coisas que se tem que vivenciar. E depois existe esta dicotomia, não é? Porque a luz, não é? A luz vê-se, à noite vê-se menos. E o à noite vê-se menos também tem este outro lado, que é à noite vê-se menos. A noite é periférica e periférica permite com que se experimente muito mais coisas e se experimente muito mais aquilo que é o prazer, que é uma coisa extremamente importante. É como não se pode experimentar o prazer à luz do dia, não é? Porquê? Porque se calhar existe esse contraponto, já se definiu, a noite é para isso, não é? Então há aqui uma série de coisas que fazem com que depois surjam outros negócios na noite que fazem com que também esses aspectos de liberdade não se desenvolvam ou se tenham que desenvolver com determinadas regras. Ou que comecem a existir determinadas coisas que não são positivas, como aquela que te aconteceu em Lisboa, não é? Porque defendes uma mulher de ser maltratada na noite, levas um arraial de porrada. De quem? De uma pessoa que, em princípio, deve ser um segurança. Exato. E, portanto, porquê? Porque a noite permite isto? Qual é o cuidado que existe na noite? E depois tem a ver com isso que tu estavas a dizer, António Manuel, que é... se calhar há cada vez menos cuidado na noite, porque há cada vez menos cuidado.
É bom você vir com essa. Enquanto todos estavam falando, eu ficava aqui pensando sobre. O que me aconteceu que eu estou acidentalmente em Lisboa é que eu cheguei na véspera do carnaval, que a gente tem levado para Lisboa também com muita força. E uma semana antes eu acabei em um lugar que eu não conhecia, depois de um bloco de carnaval de 10 horas na rua, bêbado, vulnerabilizado. E foi a um sítio que se chamava Lisboa Rio. Falei, gente, tô em casa! Que isso, maravilhoso! E entrei ali e, enfim, eu e uma pessoa que eu havia acabado de conhecer, uma mulher carioca, e percebi umas pessoas tendo atos de violência com ela, e eu fui alertar essas pessoas e avisei o segurança, e eles avisaram que se acontecesse alguma coisa novamente era para eu notificá-los. E essas pessoas jogaram um copo na gente, porque elas foram notificadas que nós havíamos as percebido. E eu fui avisar o segurança e eles já me tiraram a chutes, quebrou meu dente, quase fraturei a costela, fiquei com a cara enorme. Enfim, isso aqui me fez ficar em Lisboa. Depois disso, eu comecei a pensar que o ambiente da noite, muito pela minha existência, pelo meu corpo, eu tenho percebido que cada vez mais a gente precisa estar ocupando a noite também com ambientes seguros. Não dá mais para a gente pensar à noite. Acho que também muito demandado pela polarização política que a gente vive hoje. Quando a gente pensa à noite, pensa em política também, né? A gente tem vivido um momento de tanto extremismo, tantas pessoas com divergência de pensamento, intolerância, né? E também com uma liberação sexual, de gênero, estamos vivendo realmente. Depois da Revolução Industrial, né, a gente já tem vivido essa mudança e essa possibilidade de acessos e transformações que faz com que tudo esteja muito liberado e, ao mesmo tempo, tudo esteja muito vulnerabilizado. Então, como é que a gente pensa o cuidado a partir disso? Então, para mim, é cada vez mais, infelizmente, a gente está vivendo uma segregação natural por conta da não possibilidade de estar juntas, né? Então, cada vez mais eu sinto que o circo vai se fechando e a gente vai estando cada vez. Isso é a única possibilidade de estar sendo cuidada, né? E temos também uma geração nova também com muita potencialidade, mas também com uma histeria política que, para mim, eu estava até falando com a Catarina esses dias, que tem uma juventude muito politizada, mas também que às vezes acaba entrando muito no direito individual, né? Falo sobre mim, mas qual é o cuidado coletivo que você está tendo quando você está só se defendendo? Eu acho que eu que estou ali também, todos nós aqui que só acho que somos mais 30 a mais, sei lá, tem essa transição política também, tem hoje também essa que eu me vejo também há um tempo atrás, o quanto que eu era histérica politicamente, histérica, o quanto que eu precisava me afirmar, diminuindo outras possibilidades de existência. Então, hoje consigo ter uma dimensão de que a possibilidade do cuidado ela está exatamente em estar com as suas. Não dá mais para a gente... Infelizmente, eu adoraria que pudesse, porque eu acho que também a construção de uma sociedade um pouco mais plural está também nessa troca entre pessoas que pensam diferente. Eu acho que isso é o que promove a revolução. Mas tem sido tão difícil que às vezes é melhor a gente estar cuidado, fazendo uma festinha com os amigos. Aí você está convidado mais 2. E aí a gente vai, infelizmente, porque isso cada vez mais é e sobre pensar a vulnerabilidade, eu acho que existem corpos que estão mais vulneráveis, corpos que não, e como cuidar dessa vulnerabilidade é a gente estar sempre muito atenta, sempre muito atenta. Um pouco dessa discussão também sobre a vulnerabilidade, sobre estar junto, sobre álcool, sair, beber, ter 14 anos de idade, 15, Coimbra e tudo mais. Eu acho que tem uma coisa que a pergunta é um pouco anterior. Não é como se trata a vulnerabilidade, talvez, mas passa um pouco pela educação antimachista.
Então, não é exatamente o fato da menina ter bebido, mas o fato daquele rapaz achar que pode se aproveitar dela porque ela bebeu. Eu acho que essa é uma discussão que precisa ser feita num nível muito mais amplo, assim. O que é... Sim, e precisa ser... nós, assim, é claro, nós aqui fazemos, mas eu acho que precisa ser cada vez mais consciente. O que é um ambiente seguro? Um ambiente seguro parte também de uma conscientização básica de que não é não, por exemplo. Parte de uma conscientização de que não se deve botar. E essa educação é do outro. Geralmente, o índice de violência coincide, né? Tem gênero, tem cor. Não é à toa, não somos todos iguais, de jeito nenhum. Então, a violência ela é endereçada, ela tanto tem um remetente quanto tem um destinatário. Geralmente, esse remetente é um homem branco e, geralmente, esse destinatário é uma mulher, que pode ser uma mulher branca, uma mulher negra pobre. É mais ou menos nessa... Uma mulher trans também. Então, acho que ao falar em ambiente seguro, ao falar em vulnerabilidade, a gente tem que falar primeiro numa educação antimachista. É isso. Pegando no que disseste agora, na minha opinião, uma das coisas mais importantes que deveria acontecer para tornar a noite mais segura, pelo menos a de Coimbra, não sei como é que funciona noutros locais, é que os locais que são obrigados a ter segurança à porta, tem a ver com o horário e com a lotação, esses locais deviam... Portanto, devia haver uma lei que obrigasse à paridade de género na equipa de vigilância, como existe para outras profissões, para outros acessos, porque uma mulher segurança à porta de qualquer bar ou discoteca de Coimbra, há um ou outro que tem, e nota-se bem a diferença para as casas que têm 4 ou 5 homens a comandar toda a segurança. Aliás, pronto, neste momento acho que há 2 sítios que também têm mulher à porta e isso faz toda a diferença. Porque o que eu assisti durante muitos anos, quando uma casa noturna tem mais do que uma pessoa dedicada à segurança, e sendo homens, naquelas primeiras horas, enquanto não há clientes, quando o dono ou o gerente do estabelecimento não me dá qualquer outra indicação, basicamente as pessoas responsáveis pela segurança entretêm-se entre elas a contar histórias de situações de violência passadas em noites anteriores. E só isso é grave e é mau para o sítio, porque pode estar a passar um grupo de pessoas e houve a conversa e já não vai querer ir lá, obviamente, suponho eu. E isso nos locais onde também tem uma mulher na segurança normalmente não acontece, não fica o tema de conversa as histórias e os episódios acontecidos no passado, seja nessa casa ou noutra, não será tema de conversa durante a noite, porque, aliás, sendo esse o tema de conversa durante a noite, é até mais propício, de repente aparece uma situação e as pessoas tiveram 1 hora a conversar sobre porrada e violência e então provavelmente dá-lhes logo vontade de resolver a situação que aparece naquele momento, já que estamos a conversar sobre este assunto, vamos resolvê-lo assim, e acho que faria toda a diferença se houvesse uma paridade na segurança noturna. Uma vez que estamos a aproximar-nos do final da conversa, queria talvez que numa ronda final pensássemos... estamos aqui a falar de como talvez o mais fácil, o mais confortável, o mais seguro, seja por vezes fecharmos círculos, fazermos coletivos mais pequenos, onde nos identificamos, onde nos sentimos mais seguros, e pensar como talvez as transferências de conhecimento nesses círculos são tão importantes para nos sentirmos identificados, seguros,
mas como é que furamos esses círculos? Como é que estendemos as práticas de cuidado? Como é que abrimos esses círculos? Do meu ponto de vista, acho que só vamos conseguir inverter ou melhorar esta situação se conseguirmos agregar esses círculos, se conseguirmos comunicar-nos. E como é que podemos fazer isso para tornar a noite mais segura, para nos cuidarmos melhor, nos autocuidarmos e cuidarmos também de todos à nossa volta? Ora, começando esta ronda de encerramento da conversa, acho que a coisa mais importante na noite, quando pensamos em cuidar dos outros, acho que temos que começar por cuidar de nós. Acho que se não começarmos por aí, não vamos ter sucesso em levar essa atitude aos outros. Não cuidando de nós, não vamos conseguir cuidar dos nossos amigos, dos nossos conhecidos ou da pessoa que estamos a observar na noite, que não conhecemos lado nenhum, mas que percebemos que pode precisar de ajuda. E, portanto, precisamos começar por cuidar de nós, respeitar-nos e acho que isso significa, sempre que saímos à noite, avaliar em que estado é que estamos, que substâncias legais ou ilegais podemos tomar, quantas horas de sono tivemos e quantas vamos ter, para saber quando decidimos ir para casa, como, com quem. Acho que só pensando isso primeiro para nós é que podemos levar depois isso ao nosso grupo, seja mais restrito ou mais alargado. Depois acho que temos que lutar para haver algumas regras diferentes das que há atualmente ao nível das autoridades, das instituições, dos políticos, porque há regras, há leis que estão escritas, mas ninguém as cumpre, ou quase ninguém as cumpre. Supostamente os menores não podem beber álcool e em muitos locais continuamos a ver menores serem servidos. Eu não vou agora discutir se a idade é aos 18 ou aos 16, o que é que eu acho ou o que é que eu não acho, mas ok. Acho que é um bocado exagerado neste momento os menores de 18 não poderem beber qualquer tipo de álcool. Acho que alguém com 15 ou 16 anos pode perfeitamente beber uma cervejita ou outra, um copito de vinho. Já em relação às bebidas brancas, portanto, está na lei que é aos 18, a mim não me parece descabido, mas não é o que se assiste na prática. Esse é um dos pontos que seria importante refletir. Outro ponto que está consagrado na lei portuguesa, que não se deve servir álcool a pessoas notoriamente embriagadas ou com problemas psicológicos, o que se continuava a ver um pouco, pelo menos por Coimbra, continuarem a ser servido álcool a pessoas que já estão de rastos, já tiveram episódios de violência com alguém ao lado ou pelo menos de importunação. Continuam a ser servidos como se nada fosse. Mais raramente, mas também se apanha pessoas que, além de já estarem notoriamente embriagadas, também se nota que não é só isso, que tem um ou outro problema psicológico por trás e ninguém se preocupa. Continuamos a ver muitos bares ou cafés, ou quer que seja, a continuar a servir, e isso não corresponde a uma prática que venha favorecer a segurança e o cuidado da noite que estamos aqui a falar. Portanto, primeiro começar por nós, depois exigir que se cumpra alguns mínimos em relação ao que está estipulado. Depois disso, quer dizer, muitas das nossas atitudes da noite já vêm da forma como nós crescemos, não? E fomos educados ou não. Eu sempre bebi, e não só durante a noite, e nunca andei à porrada, nunca tive problemas. Portanto, a bebida não é uma desculpa,
mas ou as drogas em geral não podem ser uma desculpa, mas contribuem imenso para situações que fogem do controle. E repito, seria muito importante ver mais mulheres na segurança da noite. Então, eu queria dizer duas coisas, queria fazer uma observação também em relação ao que o Toninho estava a dizer e depois fazer mais uma pergunta. Sei que já estamos no final, mas pronto. Então, primeiro ponto, isto porque a Riquito estava ali a partilhar uma experiência que ela viu em Amsterdão, que é onde ela estava a viver, em que duas amigas começaram a ir vestidas de roxo para a noite e a fazer na noite, tinham um sinal e que as pessoas poderiam recorrer a elas caso estivessem a sofrer de uma situação de violência ou de uma situação de agressão, e elas estavam ali para prestar acompanhamento, e por outro lado também foram preparadas para fazer testagens de drogas na noite. E tal como este coletivo que começou com elas começou a crescer, e elas agora têm dezenas de voluntários que trabalham neste sentido de prestar este apoio na noite. E a minha questão aqui é porque é que em Portugal isto não existe, ou as experiências que existem, como a Cosmic Care, que foi convidada para estar aqui hoje, mas não conseguiram vir, são tão poucas estas experiências, estão localizadas no que toca na Cosmic Care em sítios específicos, por exemplo em Lisboa, sei que também estão em Viseu, certo? Mas em Coimbra não temos nada disto. E eu penso que passa porque aqui parece que há quase uma normalização da violência e da agressão na noite. É quase normal. É quase normal ficar bêbado até cair para o lado, ou que tudo é desculpado porque estamos noutra e estamos bêbados. E em Coimbra acho que isso tem muito a ver também com a forma como as pessoas chegam à cidade e com a forma como as pessoas encaram a cidade. A cidade é um parque de diversões em que nós viemos para estudar e para beber, e a praxe também é muito responsável por perpetuar estas lógicas, que é o estudante chega e o que ele é ensinado a fazer é beber até cair para o lado e a cantar músicas super machistas, homofóbicas, horrorosas, e isto tem uma repercussão depois na forma como os estudantes vão viver a noite na cidade. E a cidade é ocupada, a cidade são os estudantes, e são os estudantes que são indoutrinados a ocupar o espaço público desta forma, através da praxe, desta forma violenta, desta forma agressiva, e os espaços de cuidado tornam-se... Ainda agora estive a ver uma república que publicou no Instagram um alerta: não toleramos agressões, e se alguma coisa acontecer numa das nossas festas, venham falar connosco. Ok, tudo ótimo, mas lá está, é uma cidade onde eu sinto que a agressão e a violência na noite está super normalizada. E como podemos combater isto? Porque também é uma cidade em que não existem espaços seguros. Eu não quero usar a palavra segurança, mas não existem espaços, como tu estás a dizer, em que as agressões não são toleradas. Um homem está claramente a agredir alguém na noite, a ser violento, e vão-lhe continuar a servir bebida. Ele vai continuar a ocupar aquele espaço, ele vai continuar a estar ali, ele não vai ser expulso. Não há espaço onde nós nos podemos sentir bem e sentir que, se sofrermos algum tipo de agressão, há pessoas ali que vão poder cuidar de nós e que vão poder responder a isto. E então eu acho que estamos num momento muito mau na noite em Coimbra. E pronto. Isto é o primeiro ponto. O segundo ponto, que é uma reflexão mais pessoal, que é sobre o consumo de drogas. Eu frequento a noite, vou sair à noite, vou a raves. A noite é um espaço onde eu consegui criar relações, onde eu consegui construir a minha identidade, onde eu consegui construir coletivo, onde eu consegui construir reflexões políticas que vão para além da noite. Contudo, ao mesmo tempo, sinto que muitas vezes a noite é um espaço também de alienação. Alienação no sentido, estava aqui a escrever, alienação, aliena a ação. Ou seja, nós trabalhamos de segunda a sexta-feira em situações precárias, em situações de exploração, muitas vezes, mas depois temos aquela
aquele pôr do sol de que, ok, a sexta-feira vai chegar e eu vou sair e vou estar com a minha malta e vou-me divertir, vou beber, vou tomar o que quero tomar e vai ser bom. Mas parece que às vezes estamos todas à espera que o fim de semana chegue. Neste ciclo de, ok, eu vou aguentar mais este dia. É quarta-feira, mas é só quinta. E a seguir já é sexta. E a sexta vai chegar e no fim de semana eu vou esquecer os meus problemas, vou esquecer que sou explorada durante a semana e vou curtir durante o fim de semana, que é para me preparar porque segunda-feira aqui estou outra vez. E então é esse paradoxo, não é? De que a noite, enquanto espaço de resistência, enquanto espaço de construção de identidade, enquanto espaço de construção de coletivo, mas também enquanto espaço de alienação. E nós estamos-nos a organizar para fazer uma festa, e nós estamos-nos a organizar para fazer um jantar, para depois irmos sair, mas e o resto? E a questão da habitação, e a questão do extrativismo, e tudo isto. Depois estamos de ressaca, e estamos cansados, e já não temos força nem nada para ir construir o que quer que seja no dia a seguir. Por isso, pronto, é este paradoxo que tem sido uma reflexão bastante presente nos últimos meses, de onde é que eu meto o meu limite e como é que eu posso estar na noite usufruindo deste espaço, sem também fazer com que este espaço tipo, seja um refúgio e que tipo, a minha ação política só esteja aqui. E como é que eu faço este equilíbrio? E tem sido uma reflexão minha e pronto, estou a puxá-la aqui para a mesa. Eu vou começar respondendo por essa última pergunta, que eu acho que o único jeito que a gente consegue resolver isso é exigir que a gente tenha mínimas modificações sistêmicas, porque o capitalismo exige que a gente produza a felicidade deles e não a nossa. Então a gente está a semana inteira trabalhando com umas desgraçadas, produzindo para o capitalismo. Ele está lucrando com os nossos corpos, ludibriando os nossos corpos de que é possível ter esse tipo de poder que o capitalismo introduz na nossa cabeça, sem que a gente nem perceba, né? Estamos todas querendo alcançar lugares de existência a partir do poder, é uma coisa muito doida. Então, e não deixar cair em tentação, isso é uma coisa muito de igreja lá no Brasil, não deixar cair em tentação de que o final de semana tem que ser esse momento em que a gente quer esquecer de tudo e se fuder, porque é isso, né? Eu, no auge dos meus 34 anos, uma ressaca de um dia, hoje são 3 dias, entende? Então, assim, são 3 dias que eu fico improdutivo, e eu sou artista independente, se eu não crio, ninguém me paga, entendeu? Então eu tenho que ficar ali, eu tenho que demandar meu tempo para isso. Então, como é que eu faço hoje? Eu tento entender qual é o tempo que eu tenho que me dedicar a também me alienar, a também, sabe, sair, porque também é importante. Eu acho que também é importante a gente sair dessa necessidade de produção, porque o sistema exige que a gente produza o tempo todo, inclusive em ambientes que deveriam ser de prazer. E sobre o cuidado, eu acho que muito importante que a gente tenha que exigir de políticas públicas de redução de danos. Não dá só para a gente esperar de organizações não governamentais que façam esse trabalho, porque isso é também uma cilada sistêmica. Eles querem mais é que a gente se foda, sabe? Então, eles querem mais contribuir com o financiamento de drogas ilícitas, porque isso, com certeza, tem um Estado muito aliado com esse tráfico. Isso, vindo de uma ordem de Brasil, a gente sabe que a milícia está ali muito junto. Então, para eles é de interesse que as pessoas consumam drogas e não tenham consciência daquilo que elas estão usando. Então, a defesa por uma redução de danos efetiva é muito importante. Também precisamos pensar em noite como rua, falar sobre uma política pública para toxicodependentes, que aqui em Coimbra tem muito pouco, mas tem, como tem em todo lugar. Quem é que cuida dessas pessoas que estão aí? Quem é que financia esse 1 euro para comprar comida, que na verdade a gente sabe qual é essa comida? A gente sabe o que é que vai fazer essa pessoa usar para ficar 5 horas sem ter fome, sabe? Então, eu acho que isso é muito importante. Andar em bando é uma coisa que a gente aprende no Brasil, porque
não dá para andar sozinha à noite. Isso é uma coisa maravilhosa que você falou, que eu demorei muito tempo para entrar nessa onda da segurança em Lisboa. Eu andava à noite, via alguém e falava, ai, caralho, vou ser assaltada. Aí depois eu lembrava, ai, gente, eu tô na Europa. Tô na Europa, aqui ninguém é roubada desse jeito. Mas, enfim, tem, porque já sei que já tenho amigos que perderam coisas, foram assaltadas, enfim. Eu acho que muito importante é a gente ter uma igualdade, não só na segurança, mas ter mulheres produzindo festa, ter corpos trans produzindo festa, dar possibilidades a corpos não normativos ocupando cabeças, não só na produção, não só... Eu acho que quando a gente permite a não normatividade imposta fazer coisas, a gente está se potencializando coletivamente, né? A gente está criando um Megazord, Power Rangers, sabe? Vem a rosa, vem a preta, vem a branca, vem a amarela, vem todo mundo. E a gente vira um monstrão, né? A gente vira um grande monstro. Isso é a coisa mais maravilhosa. E... que mais? Tem que ter sempre... todas as festas que a gente faz... Inclusive, eu estou voltando com um projeto do Brasil que chama Prazer é Poder, que é um projeto de noite que a gente está levando para Lisboa. E é com intervenção artística, enfim, estamos levando estão todas convidadas, galera que está assistindo, galera que está aqui fora, vocês na mesa, que também, todo evento que eu faço tem aquela plaquinha básica do que a gente não tolera, e tem sempre uma pessoa para mediar o contato do público porque é isso, né? Quando a gente está produzindo alguma coisa, a gente não tem tempo de também ficar com esse cuidado. Então, a gente agora tem um mediador que tem cuidado dessas pessoas, tem cuidado do público. Tem alguma coisa? Fala com o mediador. Ele vai mediar isso e ele vai resolver. Tem uma segurança preparada para qual é esse público, quem são essas pessoas. Isso é muito importante. E acho que é isso, gente. Muito obrigado. Eu acho que eu não tenho mais para acrescentar ao que a Vinícius falou, mas agradeço também a sua partilha. E o que eu fiquei pensando foi o que Sherazade responderia, ou como Sherazade responderia. Porque, assim, essa mulher sobreviveu, no mínimo, 3 anos, com a cabeça a prêmio. Era ou ela contava uma boa história, ou ela morria. Então... se tem alguém que sabe como sobreviver na noite, é ela. E eu acho que uma das coisas que Sherazade, que a gente pode aprender com Sherazade, é que há um dia seguinte. Então, faça o que você fizer à noite com o rei, cuide-se porque tem um dia seguinte. Você precisa estar sóbria no dia seguinte, porque a história vai continuar. A história precisa continuar. E no dia seguinte, a história precisa continuar de novo. E à noite seguinte, a história precisa continuar durante o dia. E de dia, se cuida porque a história continua à noite. À noite, se cuida porque... E assim você vai. 1001 noites é um número simbólico para uma quantidade de infinito. É a eternidade. É N mais 1. Então, não é exatamente 1001 numérico. Exato. Tem uma leitura subjetiva e literária e etc. Então, é essa potência de eternidade também. Cuida agora, porque tem o depois. Então, como sobreviver à noite de hoje? Como sobreviver à noite de Coimbra? Eu acho que é um pouco também do que ele falava, né? Começa por si, mas com vistas ao coletivo. Então, vai devagar, vai na fé, porque amanhã tem mais, sabe? A noite não acaba agora, hoje não é o fim do mundo. E eu acho que essa também é uma mensagem política e não tem como pensar no Brasil. E Lula 13, tem aí o segundo turno, não acaba agora. A gente ainda tem o dia seguinte e a noite seguinte para driblar, nem que seja contando história. A noite já caiu aqui na Baixa de Coimbra. Eu queria agradecer os vossos contributos valiosos e dar por terminada esta conversa. Muito obrigado a todos. Na próxima semana vamos ter uma última conversa, já depois do final do festival.
não é na próxima semana, estão a dizer aqui, mas vai ser divulgado entretanto. Muito obrigado a todos aí em casa, na rádio. Pronto.